Seria esse o final dos filmes de super-herói nos cinemas? Seria esse o final da fórmula de super-heróis nos cinemas? Seria agora o fim de tudo, de uma era inteira de vários sucessos cinematográficos em bilheteria, crítica e filmes que furam a bolha e chegam ao grande público? Será o final de tudo isso? Ou os filmes de super-herói e séries de super-heróis vão ter que se reinventar? Porque agora é um momento de transição, tanto de Hollywood quanto dos filmes de super-herói, muito provavelmente. Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos discutir aqui sobre um momento crítico que vive os filmes de super-herói nos cinemas, né? Principalmente a DC. Vamos falar especificamente da DC Comics aqui, porque esse canal é apenas sobre essa editora. Tudo chega num determinado esgotamento. Só que eu não acredito 100% que os filmes de super-herói nunca mais vão fazer sucesso. Eu acho isso meio uma utopia você pensar nisso. Sempre vão ter filmes diferentes que vão fazer sucesso. Os heróis da DC são gigantescos. Se você faz uma coisa com qualidade, muito provavelmente vai vir um grande sucesso. Seja com o Superman, seja com o Batman, seja com a Mulher Maravilha ou qualquer outro personagem, assim, por exemplo, o Coringa. Então, são personagens gigantescos que você pode trazer aí para um universo cinematográfico, para uma série live action, para uma animação, até mesmo um game, e você pode colher muitos frutos com essas propriedades intelectuais. O James Gunn, há 1 mês e meio atrás, falou nas redes sociais dele do Threads, que no MCU não tinha uma pessoa na qual cuidava da cronologia do universo. Então era tudo muito bem elaborado, muito bem mapeado, mas ele nunca falou com essa pessoa, então ele sabia que não existia essa pessoa. Então, muitas das vezes você como roteirista poderia ficar perdido em termos de cronologia, alguém poderia te auxiliar depois. E ele disse que no DC Studios é diferente, que tem 2 pessoas só para cuidar da cronologia do DCU. Pra falar, ó, isso aqui não faz sentido, esse personagem apareceu aqui e depois ele apareceu ali, ele não pode aparecer aqui. O fato de James Gunn falar isso, eu acho que ele tá pegando todos os moldes que ele viu e ele viveu e ele participou no MCU e tá fazendo ao contrário. Não significa que vai ser bom ou ruim, significa que ele tá fazendo algo que ele não quer copiar o que ele já trabalhou, sabe? Então isso é interessante você pensar que todo o núcleo do DC Studios tá focado numa cronologia, tá focado em entregar um universo compartilhado. A Warner Bros tá focada em fazer isso acontecer. A DC sempre arriscou, mesmo errando bastante, ela sempre fez algo diferente. E eu acredito que o DC Studios vai seguir nessa linha, fazer algo diferente, trazer algo novo. Você trabalhar uma coisa que ninguém nunca viu. Porque já não basta ninguém nunca ter visto esses personagens juntos em um universo compartilhado que foi planejado e bem executado. Então você também precisa entregar coisas e estilos de filmes, séries, animações, games que ninguém nunca viu. Isso é uma coisa crucial em toda essa jornada do DC Studios. Um forte investimento pelo estúdio, um forte apelo pelo James Gunn, da galera apoiar o trabalho dele, o plano dele. Isso tudo conta bastante. Os filmes de super-herói hoje, eles precisam todos se reinventar. Mas a indústria sempre vai ter que se moldar ao tempo. E os personagens da DC, eles sempre se moldaram com o tempo. São personagens que eles jamais vão ser datados, né? O próprio Superman, que alguns falam que é datado por ele não ter um grande filme desde ali dos anos 80, digamos assim, do Superman 2, do Richard Donner. Mesmo assim, o Superman continua muito atual, continua sendo um dos personagens que mais vende na DC Comics, e ele nunca vai ser ultrapassado. A indústria agora vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que criar grandes produções e vai ter que pensar bem no que eles vão fazer no futuro. O James Gunn falou muito sobre a fadiga de filme super-herói, e ele fala simplesmente que as pessoas estão com preguiça de construírem boas histórias. Porque o que será que ele viu, né? O que será que ele viu no MCU que talvez tenha incomodado ele? Tudo que foi baseado em fórmulas agora vai cair por terra e as pessoas vão consumir cada vez menos e menos e menos. Por isso filmes como The Batman serão joias raras, filmes como Coringa serão joias raras, serão diamantes do tamanho de uma tangerina. E também você vai saber aí como que eles vão criar essa nova abordagem para super-heróis. A grande pergunta disso tudo é: como você vai mudar o jogo? Porque estamos num momento assim de filme de super-herói que as pessoas, elas não é que elas não se interessam por filme de super-herói, os filmes de super-herói não são interessantes o suficiente para as pessoas se interessarem. Entende o que eu tô falando? Quando você lança um Besouro Azul, não é nada atrativo para ninguém.
Tipo, nem pros fãs nerds e nem pro grande público. Você tá lançando esse filme com qual intuito? De agradar qual público? Qual é o tipo de pessoa que você acha que vai consumir o seu filme? Quando você lança Shazam, Fúria dos Deuses no começo do ano, o que você pensa sobre esse filme? Pega uma série com um investimento menor, coisa mais enxuta, mais enxugada, consegue dar mais liberdade pra Viola Davis, que é uma grande atriz, pra galera, os realizadores, pra fazer uma coisa tipo Pacificador, que é uma série menor, com mais liberdade criativa, e é uma coisa incrível, porque é feita de verdade, né? É uma série muito de verdade. Então, quando você faz tudo isso, eu acho que funciona bem mais. E qual que é o público que você quer atingir fazendo esses filmes, tipo Adão Negro? Adão Negro estava indo muito na vibe do The Rock. Ah, os filmes do The Rock dão dinheiro. Primeiro você coloca a qualidade na frente, e aí depois você colhe os frutos. A qualidade desses personagens traz o retorno financeiro pro estúdio. O retorno financeiro que eles tanto sonham, né? Fazer filmes bilionários. Eles conseguiram 2. Coringa e o Aquaman, né? Então você tem todo esse questionamento de como isso vai acontecer. Quando você entrega esse tipo de filme como The Flash, e você promete que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, primeiro que você não tá sendo honesto com o seu público, e segundo que você tá mentindo. Quando o James Gunn coloca 2 pessoas pra ficar de olho na cronologia da DC, pessoas que devem ser tipo consultores. O Mark Waid era muito assim na DC. Às vezes a galera ligava pro Mark Waid e falava assim: sabe aquele Lanterna Verde lá, que da Terra tal, que ele fez tal coisa? O que aconteceu com esse cara? Que ele nunca mais apareceu? Por que ele não tá mais nas revistas ali e tal? O Mark Waid lá respondia, sabe? Porque ele entende muito de DC. Então, pode ser que essas pessoas sejam isso. As pessoas que entendem muito da lore do DCU, que estão ali pra cuidar da lore e pra serem consultadas. Tipo, aquele cara vai ter liberdade de fazer a série? Beleza, massa. Ele vai entregar um projeto massa, só que qualquer dúvida ele vai vir pra mim e perguntar: ó, esse personagem vai se passar tantos anos até ele encontrar tal personagem. É possível dentro da cronologia? Pode ser possível. Por isso que você vê em filmes, ou séries mesmo, assim, você pega o próprio Casa do Dragão, que eu acho foda, uma série foda, incrível. É uma série que tem muita passagem de tempo, né? E você não percebe às vezes. Às vezes você vê aquele personagem pequeno, aí numa outra cena mais pra frente aquele personagem tá maior, de repente o mesmo personagem tá quase adulto, né? Tem a passagem de tempo muito natural da Rhaenyra, lá ela crescendo, enfim, e é muito legal isso. Isso é muito legal. Às vezes em franquias grandiosas, passaram tantos anos, talvez é um jogo de malandragem, do tipo assim, pô, isso aqui tá meio confuso, fala que passou um tempo aí, pra gente lá na frente explicar melhor, explica uma coisinha ou outra ali, e deixa uma coisa mais, né, uma sutilezazinha assim, meio na maciota, né? Só que aqui é diferente. Então quando você coloca essa pessoa, é uma coisa que o James Gunn aprendeu com um erro do MCU. Vou colocar entre aspas aqui, erro, né? Porque não é pra falar que é erro, porque eles construíram 10 anos de muito sucesso. Então ele viu isso lá e falou: peraí, não tem essa pessoa aqui pra me perguntar, pra falar assim, pô, e se eu matar esse personagem aqui no presente? Faz sentido ele morrer no presente ou ele só vai morrer lá na frente? Ou está planejado pra ele morrer lá na frente, né? O que eu posso fazer aqui nesse filme que não vai interferir no universo cósmico do MCU? Essas pessoas estão lá pra isso, entende? Então ele percebeu que não tinha essa pessoa, até porque ele falava: se essa pessoa existisse, eu teria falado com ela. Ele fala isso no thread, se eu não me engano. Você traz isso pro DCU pra falar assim: beleza, aquilo era uma coisa que não tinha lá, mas tem que ter aqui. Porque tudo tem que ser friamente calculado, né? Aquela coisa meio Batman, de você ser super preparado. No cinto de utilidades tem tudo. Se você precisar encher uma bexiga, você puxa aqui, ele assopra um negocinho lá. Isso tudo que a gente tá vendo é uma coisa muito inédita, né? A gente não viu acontecer. Que é muito diferente da época do Snyder. Que, tipo, tinha um diretor que queria fazer 3 filmes da Liga e ia contratar outros diretores que ia fazer um aglomerado de filmes e pra fazer sentido. Só pra apresentar os personagens. Não significa que aquilo ia ser planejado, que tinha uma cronologia feita. Não, aquilo ali era trabalho de ego. O ego do Snyder, o ego do estúdio, de querer fazer mais dinheiro do que o MCU, que já tinha, tipo, uma cronologia estabelecida, digamos assim. Pelo menos um fio condutor estabelecido, de você olhar pros personagens e falar: eu conheço esse personagem, eu gosto dele, tá ligado? O grande público tinha essa sensação, entende? Então você tem agora todo o lance de você reinventar tudo isso e trazer novos ares para produções de super-herói. Porque os filmes de super-herói entraram numa zona de conforto. Com exceção da DC, que entrou numa zona de desconforto, né? Porque ela chegou no momento que ela só errou e alguns filmes isolados deram dinheiro. The Batman, Joker. Então eles precisam fazer
mais filmes desses isolados. A discussão que eu coloco aqui é a seguinte, eu queria saber a opinião de vocês aqui, pra gente se aprofundar bem, né, nas discussões aí nos comentários. O que você quer? Você quer ir no cinema, assistir uma história fechada, começo, meio e fim, ou você quer ir no cinema, assistir uma história de começo, meio e fim, que tem o gancho pra próxima história, e que essa próxima história tem o gancho pra próxima, pra outra série, pro filme? O que você prefere? O meu pensamento hoje é o seguinte, eu quero ir no cinema, assistir o Superman Legacy e imaginar o universo. Você não precisa me falar o que pode acontecer no próximo filme, com uma cena pós-crédito, com um gancho aqui e ali. Pode ter um gancho para um próximo filme do Superman, e não necessariamente para um filme da Liga ou para um filme do Batman. O filme do Superman é um filme, a revista do Superman dos quadrinhos, a Action Comics, é a Action Comics. Se você está trabalhando ali, o Homem de Aço, as histórias dele, se o Batman vai aparecer, beleza, maravilha. Se ele não vai aparecer, você não precisa falar o que vai acontecer na revista do Batman, né? Eu lembro que nos anos 90 tinha muito aquela propaganda das revistas, né? Eu sou a favor de histórias fechadas, com referências e alusões ao universo. O que o James Gunn tá trazendo pro Superman Legacy é uma coisa que precisa ser feita, que é você agregar outros personagens do universo de si em filmes solos, né? Esses personagens no qual, na minha opinião, acredito que na opinião de vocês também, não precisam de filme. Esses 4 que foram anunciados não precisam de filme, nenhum deles. O Guy Gardner, ele funciona muito bem com o Hal Jordan e o John Stewart numa série, talvez num filme do Lanterna, não como protagonista, entende? É que nem o DCEU tava fazendo. Fazer um filme do Besouro Azul pós The Flash. Não faz o menor sentido isso. Você poderia ter feito The Flash e depois você faria um novo filme do Superman. Um novo filme do Batman, entende? Pra apresentar uma nova cronologia. Mas não, isso não foi pensado. Isso foi jogado na mesa e falaram, eu vou fazer do meu jeito. Sabe? Pessoas que não entendem nada de super-herói. O Walter Hamada não entende nada de super-herói. Então, na minha opinião, eu quero ver uma série da Waller ou uma série do Lanterna, que é a série que deve ligar e conectar todo esse fio condutor, essas ramificações, deve chegar no centro, que é a série dos Lanternas Verdes. Eu quero ver essas histórias fechadas, começo, meio e fim. Eu não quero precisar assistir um filme pra assistir o outro. Entende? Se no futuro você vê a Liga da Justiça Sombria e não assistiu do Monstro do Pântano, você vai ter que assistir o Monstro do Pântano pra conhecer ele. Só que não necessariamente é o filme que é obrigado a você assistir pra saber o que vai acontecer. Não. Eu acho que talvez essa nem seja a ideia de você criar coisas super conectadas. Ah, um filme puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Porque é igual os quadrinhos, igual eu tava falando, são revistas diferentes. Quando você tem uma mensal, óbvio, você tá lendo uma mensal da Mulher Maravilha, tem que estar todo, sei lá, uma crise rolando. Na mensal dela, pode ser que tenha menções à crise, alusões à crise, easter eggs à crise, mas não necessariamente vai mostrar que, tipo, ó, o que vai acontecer na próxima crise. Às vezes acontece na revista do Superman ou do Batman, de 2 heróis, e não de todo mundo. Então acho que conexões são importantes, mas é muito mais interessante a qualidade da história, do roteiro, da escrita dos roteiristas, e a direção, e a criação, e propriamente a construção desses personagens, de todos esses personagens que vão ter produções, para no futuro você ter todo um terreno assentado para você construir esse edifício gigantesco que é o DC Studios, o DCU. Para mim, para finalizar o assunto aqui, eu quero saber a opinião de vocês, de novo aqui repetindo, o que vocês preferem? Um universo super conectado, com enormes ganchos, igual você vê no mercado aí, o próprio DCU tentou fazer. Você quer desse estilo? Ou se você quer histórias mais fechadas, que façam mais sentido isoladamente, mas que elas tenham referências e alusões ao universo, que você fique pensando, putz, como que isso aqui vai ligar ali, ali, ali? É muito mais legal você criar teorias do que eles te darem teorias. Mas que um dia todo mundo ali vai se encontrar, um ou outro vai se encontrando aos poucos aqui e ali para construir um monstro. O que você prefere? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.